o Visita Record vai falar das curiosidades do radioamadorismo, que reúne muitas pessoas que levam informação, opinião, entretenimento com relevância, com autenticidade. O radioamadorismo, que é parte riquíssima da história da comunicação mundial. No final do século XIX, a comunicação à distância, transmitida através do rádio, despertava a curiosidade das pessoas. E foi assim que o radioamadorismo teve início, com entusiastas montando seus próprios equipamentos e antenas de forma caseira, começando um hobby que até hoje é praticado em diversos países em todo o mundo. De acordo com a Anatel, o radioamadorismo é um serviço de telecomunicações de interesse restrito, destinado ao treinamento próprio, intercomunicação e investigações técnicas, transmitidas por amadores devidamente autorizados, interessados na radiotécnica unicamente a título pessoal e que não visem qualquer objetivo pecuniário ou comercial. Olha, gente, que interessante, hein? Bom, eu como sou um grande decifrador de códigos, eu acredito que você escreveu aí Visita Record, é isso? É o que nós temos para o momento. Até parece, foi tudo combinado. Converso com o Fábio Ribeiro, que há muitos anos atrás ele teve essa profissão, né? Em seu currículo, que é radiotelegrafista profissional. Na verdade, eu nunca atuei profissionalmente, mas eu participei da última turma que pisou na lama do dilúvio lá no Rio de Janeiro. Nós fizemos a última turma de radiotelegrafistas profissionais. Fala uma coisa, qual que é a diferença da telegrafia ou qual é o casamento que existe entre ela e o radioamadorismo? Total. O rádio começou com as primeiras experiências de Marconi. Existe a questão do padre brasileiro Landel de Moura, que é um dos co-inventores do rádio, um padre gaúcho, e que internacionalmente hoje está sendo reconhecida essa sua participação. No início, parafraseando a Bíblia, eram as trevas auditivas e sonoras e surgiram os primeiros sinais telegráficos transmitidos pelo rádio. O rádio no começo não tocava música, você que está nos ouvindo, nos assistindo. O rádio, no começo, transmitia sinais telegráficos com finalidade comercial. O rádio só começou a tocar música na véspera de Natal de 1921, quando um canadense fez uma experiência lá em Nova York, e aquelas estações que ficavam a bordo dos navios começaram a ouvir aquela música natalina tocada ao violino, e foi a primeira vez que o som e a voz humana foi ao ar através da experiência do Faderson, que era um técnico canadense, um técnico também radioamador. Tudo muito interessante, inclusive, o radioamadorismo, através do próprio telégrafo também, eu acredito, não sei, o Fábio vai explicar pra gente, teve uma importância muito grande na questão do Titanic. Sim. Qual foi a ocorrência e a importância desses equipamentos na época? Esse manipulador aqui é extremamente parecido com a chave usada a bordo no RMS Titanic. O Titanic, naquele 14 de abril, ele marcou um advento nas comunicações. O Marconi tinha fechado um contrato com o New York Times de cobertura exclusiva da viagem do transatlântico, o inafundável Titanic, aonde a mais fina flor da aristocracia norte-americana e nobres europeus estariam viajando no maior navio de luxo da época e podendo enviar mensagens aos seus entes queridos em tempo real. Imagine. Era um luxo. Era um luxo absoluto. E havia a mais moderna estação telegráfica a bordo da empresa Marconi. Acontece que os dois operadores da estação estavam sobrecarregados, porque imagina aquele monte de gente deslumbrada com aquilo, e eles passavam o dia inteiro mandando mensagem: mamãe, estou no meio do Atlântico, mamãe, eu estou não sei aonde e tal, estou tomando uísque aqui, nós estamos no meio do Oceano Atlântico. Muito bem. Coitado do radiotelegrafista. Aí o que aconteceu? Quando naquela noite de 14, porque o naufrágio ele durou de 14 até o dia 15, ele virou a madrugada. O navio ele acabou de afundar mesmo, faltando poucas horas para o amanhecer, quando ele realmente foi totalmente a pique. Acontece que aquelas águas eram muito geladas e o que matou realmente foi hipotermia. Alguns fatores interessantes. Havia o contrato de exclusividade de cobertura do New York Times, como as emissoras fazem hoje em dia. Colonismo social, de certo, né? Para mostrar os milionários a bordo. Exatamente. Aí o que aconteceu? Não dá para segurar o vento. Um menino em Nova York de 16 anos de idade conseguiu ouvir as transmissões, os pedidos de socorro do Titanic
e começou a tentar avisar as pessoas. Acontece que a Companhia de Marconi proibiu que seus operadores se comunicassem com qualquer pessoa. Inclusive, essa é uma das razões históricas de muitas mortes no Titanic, porque as ordens dos operadores da Companhia de Marconi eram não se comunicar, inclusive com embarcações que estavam fazendo contato, tentando ajudá-los. Isso está tudo documentado. Mesmo com o avião, mesmo com o navio afundando. Aí esse rapaz, chamado Davi Sarnoff, de 16 anos em Nova York, conseguiu captar essas transmissões, e o que aconteceu com a imprensa é que todos os jornais de Nova York furaram com edições extraordinárias Afundou o Inafundável, aquela matéria de capa clássica que a gente vê, tá lá, que afundou o Insinkable, né? E aí o resto é história. A partir daí, o radioamadorismo tomou o reconhecimento de algo de utilidade pública de fato fundamental. E a partir desse fenômeno, o que aconteceu? 2 anos depois foi fundada a Organização Internacional de Comunicações, porque até o SOS não existia, o famoso SOS que as pessoas falam, pedido de socorro, ele não existia, não havia padronização de comunicações. Ou seja, tanto na náutica como na aviação, todos os desenvolvimentos são escritos com sangue. Os aviões caem, se descobre quais são os motivos das quedas dos aviões, os navios afundam e são tomadas providências para se criar normas de segurança. Ou seja, a Organização Internacional de Telecomunicações foi fundada em função da pressão social do naufrágio do Titanic. Como é que é o HELP que eles usam, que é o padrão, a gente vê muito em filme? Tem uma coisa interessante, o Titanic não usou o SOS porque ele não existia. Não existia na época. Ele usou o CQD, eram 3 letras. Letra C de Charlie, a letra D de Delta, a letra C de Charlie, a letra Q de Quebec e a letra D de Delta. Esse era um código que foi criado para a Companhia de Marconi na época, e eles começaram a transmitir isso aqui, ó. Esse foi o pedido irradiado do Titanic. Ou seja, eles estavam transmitindo um sinal de socorro. Não havia uniformidade. O naufrágio do Titanic foi um marco nas comunicações, foi um marco social, foi uma tragédia enorme. A gente aprende muito através da tragédia, né? Aí hoje o pedido de socorro padrão é o SOS. 3 letras. S, letra O, letra S. Então, juntas, elas são como na música, ligadas por uma fermata. Elas não são separadas, elas são unidas assim, ó. Esse é o sinal. Isso usa no avião também? Olha, hoje... O avião usa Não, mas ainda se usa em tudo. Espero que a gente nunca precise vivenciar, ter essa experiência em alguma viagem, pelo amor de Deus. Tem algo fundamental que foi de suma importância a participação do radioamadorismo para um caso de salvamento, alguma coisa que aconteceu no Brasil que seja de exposição grande na mídia ou não? Olha, inúmeros casos. O avião da Varig, aquele acidente terrível, onde só sobraram, se eu não me engano, 2 pessoas que sobreviveram a todos os ferimentos, e foi avisado por um radioamador da queda dessa aeronave num período em que não existia os recursos de navegação, de transponder, de uma série de coisas. Ou seja, ele simplesmente se perdeu, caiu na mata, e os radioamadores é que fizeram isso. Todo dia existe um pedido de socorro. Aqui no Brasil existe uma média de 20 naufrágios por ano. Naufrágio de pequeno, médio e grande. E aí o radioamadorismo ainda atua? Atua perfeitamente. Lembrando que se desligar o disjuntor do mundo, o radioamadorismo está em pé e é a única comunicação que vai existir. Não só... Existe uma frase que a gente usa, que é uma frase de efeito e é verdade. Quando tudo para, só os radioamadores continuam. E a gente tá aí no mundo inteiro. Nós somos uma família de mais ou menos hoje uns 5 milhões de pessoas no planeta que falamos o mesmo idioma internacional. Não é o inglês, não é o esperanto, não é a telegrafia. O nosso idioma é a solidariedade. Ah, que bonito. Olha, estamos aqui no CRASO, é isso? O CRASO é uma sede do Clube de Radioamadorismo Sorocabana. É muito legal, nós temos o nosso presidente Ricardo, a gente faz um pleito aqui, uma homenagem aos fundadores, a todos que iniciaram toda essa atividade, é muito legal. Fábio, super obrigado, felicidades e parabéns, viu? Grande professor e apaixonado pelo radioamadorismo, ia dar nisso. Agora vamos conversar com o presidente do clube aqui da cidade de Sorocaba, que é o Ricardo.
O Ricardo de Paula Santos é presidente do CRASO aqui, vai explicar quanto tempo tem o clube aqui de Sorocaba e quantos membros fazem parte desse clube. Já é antigo, que eu sei. Sim, o clube existe há 48 anos. É mais velho que eu. Exatamente, passou por diversas gerações. Na atualidade eu sou o presidente do clube e o clube tem uma importância muito grande para nós aqui da cidade de Sorocaba por conseguir unir as pessoas que são apaixonadas por tecnologia. E quantos membros tem? Aproximadamente 42 membros. É bastante, né? Sim, nós somos em mais ou menos 300 estações aqui de Sorocaba e o radioamadorismo ele tem alguns elos, né, de ligações, alguns braços aí. Qual é o perfil do cara que se apaixona por radioamadorismo? Eu sei que tem que ter um pouco de loucura, isso eu já sei. E ser meio curioso. Exatamente. Você costuma dizer que radioamador sempre tem um pouco de loucura, né? Deve viver fora da casinha. Mas normalmente são pessoas apaixonadas por tecnologia. Pessoas que trabalham com informática, membros ligados à área de eletrônica, eletricidade. O que agrega para o radioamador que faz parte dessa comunidade mundial? Além do conhecimento e o desenvolvimento de novas tecnologias, que muitas delas que existem, né, acabaram surgindo a partir do radioamadorismo. Um exemplo é a telefonia celular, que hoje é comum, né, para todos. Ela surgiu baseada nos experimentos feitos pelos radioamadores. Fora isso, as experimentações, amizades, os elos que a gente consegue formar. E eles dominam, inclusive, a língua inglesa. Eles falam que não precisa do código, mas todo mundo se comunica pelo inglês. É impressionante que eles meio que aprendem o inglês por osmose. Agora, me diga uma coisa. A gente fala, hoje a internet tá aí. Para que radioamador você tem WhatsApp, tem a comunicação via internet? Tem uma diferença gigante ainda, né? Sim, exatamente. A gente possui um elo de ligação e uma rede estruturada independente da internet. É possível fazer contatos, inclusive, com outros países e continentes, qualquer momento do dia aí. Aliás, contato com o espaço, que eu sei. É mesmo essa história de conversar com o pessoal que está no espaço? Sim, sim. Grande parte dos astronautas são radioamadores, inclusive o nosso ministro Marcos Pontes, além de astronauta, é radioamador. E a Estação Espacial ISS, ela promove contato constante com os radioamadores. E a gente vai mostrar para vocês como a comunicação de radioamador é eficiente. Nós vamos pegar o Fábio agora, que é outro maluco apaixonado pelo radioamador, que vai tentar uma comunicação imediata com alguém em qualquer lugar do mundo. Roda aí. Comando aqui, CQDX, this is Papa Yankee 2 Lima Yankee calling from TG91. Papa Yankee 2LY. PY2LY, go from Tango Delta, November. Okay, Travel, nice to see you again. We already talked a few months ago, okay? Yeah, you want to make back to the phone. Okay, you're basking in the sunshine and the hot weather. Okay, Travel, thanks to call me and it's pleasure to this contact, okay? Interessante, rapidamente. Viu só? Eu não sei como é que vocês entendem. É o código, o inglês, porque tem gente que não fala o inglês. É verdade. Assim, o próprio interesse desperta, né, essa motivação para que seja necessário aprender outros idiomas. Ricardo, quem que pode se tornar radioamador? Todo cidadão que tem interesse e deve procurar a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Lá é estabelecido um procedimento para que se obtenha um indicativo. É feita uma prova com interesses voltados para o radioamadorismo. Só assim, então, você consegue ser credenciado para fazer parte. Você tem que se tornar um radiooperador. A partir desse momento, você tem condições de pedir a sua licença de estação de radioamador. Senão, você não pode querer colocar uma antena na sua casa e ficar se comunicando sem ser legalizado, né? Legalizado. Como uma rádio normal também. Exatamente, tem que ser credenciado pela Anatel. Super obrigado, parabéns, história maravilhosa, berço da comunicação mundial. O radioamador sobrevive e muito bem, por sinal. Aliás, a gente sabe que para conversar na Lua, lá no espaço, só o radioamador. A internet não chega, né? É verdade. Tá bom? Valeu, obrigado. Um abraço. Daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui no Visita Record.